Olá pessoal, meu nome é Cristina, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente no curso de Multimeios Didáticos, falando um pouco de um dos melhores espaços da escola, a biblioteca, que é a porta de entrada para o conhecimento. É nela que encontramos um mundo de leitura, que nos transporta gratuitamente para vários lugares ao mesmo tempo. Eu, particularmente, sou fã desse lugar. Não é à toa que estudei e me tornei bibliotecária. Quando criança, adorava ir para a biblioteca da escola. Queria ser ajudante da bibliotecária. Desde pequena, eu imaginava que deveria ser ótimo trabalhar num lugar tão mágico. E vou confessar para vocês, eu amo trabalhar na biblioteca e amo minha profissão. Então, hoje vamos adquirir um pouco de conhecimento sobre o regulamento e o funcionamento de uma biblioteca. Vamos ir um pouco além do caderno didático. Para uma melhor organização, é importante o envolvimento de todos que trabalham na escola para transformar a biblioteca em um espaço ativo, para melhorar os índices de leitura e também para transformar esse ambiente em um espaço que seja grande ou pequeno, mas que seja um espaço acolhedor. Olha, quando procuramos uma biblioteca, buscamos um lugar que dê condições de estudo, um lugar silencioso para nos concentrarmos melhor, um lugar organizado. Para mim, biblioteca deve transmitir tranquilidade, despertar o interesse através de um bom acervo. É um lugar para o lazer. Adoro a sessão de literatura, romance, dá para passar horas e horas escolhendo os livros para ler em casa, lendo os resumos, descobrindo um universo de fantasia, de ficção. As crianças, por exemplo, se forem incentivadas desde criança ao hábito de leitura, serão no futuro frequentadores de bibliotecas, leitores e formadores de opinião. Então, é importante estabelecer normas referentes ao funcionamento da biblioteca, com o objetivo de estar sempre buscando uma melhor organização e qualidade dos serviços oferecidos aos nossos usuários. Estas normas devem estabelecer padrões de comportamento, estabelecer condições específicas de funcionamento e facilitar o acesso de toda a comunidade escolar à informação, contribuindo de forma efetiva com a melhor qualidade do ensino. Vamos começar com a definição dos objetivos da biblioteca escolar. Quais são esses objetivos? A biblioteca tem a finalidade de facilitar o acesso à cultura, à informação e ao estudo e ao lazer, oferecendo para seus alunos um espaço onde possam estudar, desenvolver o hábito de leitura e o gosto pela leitura, como também habilidades para lidar com a informação. Eu, particularmente, considero que os principais objetivos da biblioteca escolar é incentivar o gosto pela leitura e disseminar a informação. Esses dois objetivos específicos contribuem para a formação pessoal e social do aluno. Nos últimos anos, as bibliotecas escolares vêm assumindo um papel de extrema importância, uma vez que servirão como mediadora entre os leitores e os documentos e, consequentemente, todo o conhecimento ali registrado. A biblioteca escolar tem uma grande missão
de apoiar as atividades de ensino-aprendizagem, fornecendo informações atualizadas e adequadas às necessidades dos alunos, professores e comunidade que dela fazem uso. Seu acervo deve estar sempre atualizado e adequado às diferentes faixas etárias que fazem o seu uso. Deve proporcionar acesso às enciclopédias, dicionários, livros didáticos, literatura, periódicos, entre tantos outros documentos que contribuem para o enriquecimento das atividades desenvolvidas no processo escolar. Para cumprir adequadamente o seu papel, as bibliotecas precisam estar bem organizadas e com o acervo adequado às necessidades de seu público. No espaço físico, muitas bibliotecas nem sempre estão instaladas em prédios construídos para este fim. Muitas são instaladas em espaços adaptados ou em salas pequenas. O ideal seria ter um espaço próprio para a biblioteca ou uma sala ampla para ser utilizada para atividades relacionadas com livros. Atividades para incentivo à leitura e apoio aos alunos. De preferência, ter computadores com acesso à internet, um espaço para estudo em grupo e para estudo individual e uma área administrativa para o balcão de empréstimos e trabalhos internos. Sabemos que nem sempre o espaço que temos para a biblioteca é ideal. Muitas bibliotecas funcionam em espaços adaptados. Temos que ser bem criativos para adaptar e criar um espaço aconchegante. O mais importante é a organização do acervo e as atividades desenvolvidas para incentivar os alunos a frequentar esse ambiente. A administração da biblioteca é feita geralmente por um profissional com formação superior em biblioteconomia. Este é o profissional bibliotecário, capaz de gerenciar todo o espaço a qual a biblioteca se encontra, com a ajuda de auxiliares de biblioteca, técnicos em biblioteca ou técnicos em multimeios didáticos, que vão auxiliar os bibliotecários nos serviços prestados pela biblioteca. Mas sabemos das dificuldades encontradas nas escolas e que as bibliotecas escolares, na sua maioria, estão sendo geridas por professores. E isso não é bom nem para o professor e muito menos para o aluno e para a educação. Mas acredito que esse cenário vai mudar com a universalização das bibliotecas, como já falei na aula anterior. Sobre a organização da biblioteca, a biblioteca deve estar organizada pelas áreas do conhecimento, separadas por assunto, organizada nas estantes devidamente identificadas. Toda e qualquer biblioteca tende a ter um mesmo conjunto básico de coleções, como obras de referência, que são obras destinadas para a consulta e oferece ao leitor informações resumidas para consultas rápidas na biblioteca. São os dicionários, as enciclopédias, os atlas, entre outros. Geralmente, não podem sair para empréstimo. Coleção do acervo geral. São livros em geral, de literatura, didáticos, etc. Os periódicos são os jornais, revistas que circulam em períodos regulares, diários, mensal, semanal, anual,
Normalmente, os periódicos são de uso exclusivo na biblioteca. Quando necessário, é efetuado um empréstimo rápido de 1 hora para xerox. Os periódicos devem estar armazenados em um local próprio nas estantes da biblioteca, organizada em ordem cronológica e alfabética de título. Os multimeios são CDs, DVDs, fita HS e outros. Esses materiais deverão ser requisitados no balcão de empréstimo para o uso na biblioteca ou sala de aula pelo professor. Hemeroteca. O que é hemeroteca? É uma coleção confeccionada com recortes de materiais publicados em jornais e revistas, com assuntos de interesse da comunidade escolar, como doenças, política, meio ambiente, entre outros assuntos. Seu objetivo principal é proporcionar ao leitor novas fontes de pesquisa. Muitas vezes, a hemeroteca é confeccionada com um único objetivo de suprir a carência de atualização da biblioteca. Assim, os assuntos guardados são selecionados visando complementar e atualizar as informações trazidas pelos livros. A biblioteca pode oferecer vários serviços para seus usuários, como leitura na biblioteca, onde pode ser lido ou consultado todo o material existente na biblioteca. Empréstimo domiciliar de livros, que é a retirada de documentos para consulta em casa. Empréstimo de material didático para atividades letivas, é a utilização de obras na sala de aula. Leitura de diversas revistas e outros periódicos. As revistas, jornais e outros periódicos disponíveis para consulta e leitura na biblioteca. Os jogos didáticos e lúdicos que existirem na biblioteca podem ser utilizados na biblioteca nos períodos de intervalo. Os equipamentos multimídia e internet, a utilização da internet se restringe ao acesso à base de dados educacionais e ou pedagógicas e para a realização de trabalhos escolares e de autoaprendizagem. Entre outros serviços oferecidos na biblioteca escolar, o que mais se destaca e o mais prazeroso é a dinamização da leitura. São várias atividades que a biblioteca poderá promover ao longo do ano, de acordo com seus objetivos, como a hora do conto, saraus literários, apresentação teatral, outras atividades de dinamização e outros serviços. Tornar a biblioteca dinâmica é mais que uma função, é um compromisso com a educação de nossos alunos. Podemos dinamizá-la, tornando-a mais atrativa, desenvolvendo projetos de leituras diferenciados, procurando valorizar o que a escola tem de melhor e buscando novos valores, promovendo eventos culturais, prestando serviços à comunidade escolar, mediando a leitura entre outros. Para o cadastramento na biblioteca, é importante colocar como regra que poderão ser cadastrados na biblioteca todos os alunos regularmente matriculados, como também professores e funcionários da escola. Cada biblioteca define suas regras para cadastro na biblioteca. Algumas solicitam documento de identidade,
foto 3x4, comprovante de endereço, comprovante de matrícula. Então, cada uma define o que é necessário para o cadastro. É interessante fazer uma carteirinha para realizar os empréstimos e para facilitar a identificação. Para a utilização do acervo, também usamos algumas regras. Todo o acervo da biblioteca estará à disposição para consulta local. Os usuários têm acesso livre às estantes para consultas, empréstimo, entre outros serviços. Os alunos têm livre acesso à biblioteca durante as horas livres. Normalmente não é permitido o uso da biblioteca no horário de aula, para não atrapalhar as atividades letivas. O professor que for usar a biblioteca com a turma deverá avisar com antecedência a equipe da biblioteca para um agendamento do horário, para não bater com o horário de outro professor e para uma melhor organização da biblioteca. Até hoje, infelizmente, tem alguns professores que utilizam a biblioteca como referência de castigos aos alunos indisciplinados, tendo como punição a leitura obrigatória na biblioteca, por horas e horas a fio. Isso vai levar este aluno a odiar a biblioteca. A biblioteca tem que ser um lugar prazeroso, onde o aluno vai adquirir o gosto pela leitura através do prazer de ler e não em função de cobranças escolares. Às vezes, vem com a desculpa que não tem outro lugar para o aluno ficar. Vai para a diretoria, qualquer outro lugar, menos na biblioteca. Então, vamos abolir essa visão da biblioteca como um local de castigo. E assim vamos manter a proposta de uma biblioteca alegre, aberta e dinâmica. É da responsabilidade dos responsáveis pela biblioteca gerir o bom ambiente de trabalho, mantendo o silêncio, orientando os alunos nas suas pesquisas e trabalhos. Nos serviços de empréstimos e prazos é que aplicamos o maior número de regras. Como o serviço de empréstimo é de uso exclusivo dos usuários cadastrados na biblioteca, é definido que, além da consulta ao acervo, os usuários podem usufruir do empréstimo domiciliar, que permite a requisição de documentos para consulta em casa, mediante as regras definidas pelo regulamento da biblioteca. A seguir, vou citar algumas regras importantes. O usuário é responsável pela obra emprestada em seu nome, não podendo transferi-la para outro colega. O usuário deve estar em dia com o prazo de devolução das obras. Só poderão ser requisitados novas obras, no caso de já terem sido devolvidas as anteriores, requisitadas. Cabe à biblioteca definir o prazo de empréstimo, número de volumes emprestados por vez e a suspensão da circulação de determinadas obras, quando necessário. Cada obra pode ser renovada pelo mesmo período, desde que não haja reserva prévia por outro usuário. Essa reserva, ela pode ser feita através de uma lista no caderno de anotações da biblioteca ou num arquivo no computador. Haverá reserva apenas de obras que estejam emprestadas.
As obras que estão no acervo não podem ser reservadas, pois estão disponíveis para o empréstimo. As obras de referência, como dicionários, enciclopédias, entre outras, normalmente não saem para empréstimos domiciliares. São obras usadas para consulta dentro da biblioteca. É importante não permitir a retirada de qualquer documento do acervo sem o devido registro. Às vezes, chega um aluno apressadinho dizendo: eu vou pegar esse livro para xerocar rapidinho e logo trago para você. Não é, gente, interessante deixar isso acontecer, pois pode perder o controle da coleção. É importante conter esse item no regulamento para evitar constrangimentos. Você já fala logo para o aluno que no regulamento da biblioteca não permite sair obras da biblioteca sem o empréstimo. Ao proceder o empréstimo, o usuário assume o compromisso de devolver os documentos em bom estado de conservação e dentro do prazo determinado. Em caso de extravio ou deteriorização de documentos, o usuário terá de reembolsar a escola com a quantia equivalente ao custo da obra no mercado ou entregar na biblioteca um exemplar igual ao desaparecido ou deteriorado. Sobre as devoluções e multas. Não será necessário que o próprio usuário devolva o material emprestado, desde que a devolução esteja em dia e seu representante traga o material. No caso de atraso na devolução da obra no prazo determinado, normalmente é cobrada uma multa por obra e por dia de atraso. O valor é a definir pela biblioteca. A multa é cobrada para disciplinar o aluno. O aluno que não devolver o livro na data estipulada fica impedido de realizar novos empréstimos até que a multa seja quitada. Quando o aluno não devolve o material na data correta, pode acabar prejudicando um colega que precisa pegar o livro. É importante colocar essas informações de multas bem visíveis para evitar constrangimentos. O horário de funcionamento é importante que a biblioteca funcione de acordo com as necessidades de seus usuários, durante pelo menos todo o período letivo e o maior tempo possível. Seria bacana se a biblioteca funcionasse também fora do horário de aula, como no período de férias escolares, manhã, tarde e noite, seria o ideal. Uma vez definido o horário de funcionamento, esse deverá ser afixado na entrada da biblioteca e em outros locais visíveis da escola. Pois bem, então agora é importante organizar o espaço físico da biblioteca para que ele seja bem aproveitado. Então, veja algumas dicas para a organização da biblioteca. O primeiro passo é examinar cada item que você possui e decidir se você vai mantê-lo em sua biblioteca. Separe alguns itens que não são mais usados e faça um descarte. Talvez esses livros podem ser úteis para outras bibliotecas.
pense em doá-los a alguém que tem interesse em aproveitá-los. Então, guarde materiais que você já sabe que não tem. Então, não guarde materiais que você já sabe que não será utilizado, que não tem utilidade. Eles só acumulam poeira e ocupam espaço. Depois, separe o acervo da sua biblioteca por tipo de material: impresso, livros, revistas, vídeos, CDs, DVDs, etc. Escolha um sistema para classificar os materiais. Então, pessoal, agora sabemos que para organizar uma biblioteca temos que ter um pouco de trabalho. Mas vale a pena ter tudo isso organizado e facilmente localizável na hora de usar. A organização requer também uma certa criatividade. Você pode escolher o sistema que melhor atende às necessidades da sua biblioteca, tanto para disposição nas prateleiras, como para a organização dos livros nas estantes. Você pode separar e identificar os itens por assunto, autor e título, usando a CDD, ou colocá-los em ordem alfabética, separar por cores, no caso de se tratar de uma biblioteca infantil, ou combinar mais de um desses métodos. As possibilidades são diversas. Na videoaula anterior, eu falei da organização dos livros nas estantes, de acordo com a ordem de classificação, a CDD, que é a classificação decimal de Dewey, que ordena os livros por assunto. Agora que você já tem um conhecimento maior, eu vou falar um pouco sobre o número de chamada, que é um código que fornece informações valiosas para localizar os livros. Popularmente, falamos que é o endereço dos livros nas estantes. Outros dizem que é o RG do livro. Não há dois livros com a mesma localização. Esse número fica localizado na lombada dos livros. Então, quando chegamos em uma biblioteca e queremos localizar um determinado livro, devemos procurar a informação num catálogo impresso, online, entre outros. Aí vamos encontrar o número de chamada. Por que endereço do livro na estante? Porque com ele vamos conseguir a localização exata do livro procurado. Ele fica localizado na lombada dos livros. Veja esse exemplo de número de chamada. 001.8 CDD, que é a classificação por assunto desse livro. No caso, 001.8 foi a classificação dada para um livro de metodologia da pesquisa. Todos os livros de metodologia receberão essa classificação. O que pode mudar é o sobrenome do autor, as iniciais do título, exemplares, volumes. É importante ressaltar que a classificação é sempre feita pelo bibliotecário. O FRA significa sobrenome do autor. Para facilitar, vamos usar as 3 iniciais do sobrenome do autor da obra. Podemos usar também o número de Cutter. Por ser um pouco mais complexo, isso fica para outra vez. O MAN é o título. Usamos as 3 iniciais do título da obra, que neste caso é Manual de Normalização para Publicações Técnico-Científicas. Então, usamos o MAN de manual. Exemplar 01 é o número de exemplar. Podemos usar para identificar a quantidade de exemplares daquela obra.
Atenção! Com o número de chamada, recuperamos a informação bibliográfica dentro da biblioteca. Os livros estão ordenados pelo número de classificação dentro de um assunto, por ordem do autor e por título. Você precisa somente anotar o número de chamada completo, de modo que você possa encontrar o livro na prateleira, como se fosse o endereço mesmo do livro na estante. Agora, quais os locais onde se aplicam o número de chamada? Na etiqueta fixada na lombada do livro, do lado direito do carimbo de registro, normalmente a lápis, na folha de rosto do livro, também a lápis, nas fichas do catálogo de livros, no lado esquerdo na parte superior, nas fichas do livro e no caso dos catálogos online, a informação vem sempre para facilitar a localização do livro na estante. Então, os livros são organizados nas estantes segundo a abrangência do assunto, partindo do geral para o específico. Para encontrar o livro na estante, vamos olhar primeiramente o número de classificação. Depois, siga a ordem alfabética do sobrenome do autor, depois a ordem alfabética das iniciais do título da obra. O que é importante saber? A posição das obras nas estantes é de acordo com a numeração que se encontra em ordem decrescente da esquerda para a direita. Ordem dos livros nas estantes. Veja no slide 2. Sempre seguindo da esquerda para a direita. Caso você não consiga localizar o livro na estante, certifique-se de que o livro não esteja emprestado e se você está no corredor correto. Em bibliotecas infantis, podemos usar as cores para separar os materiais, por idade, por exemplo. É importante lembrar que os livros infantis devem ficar ao alcance das crianças, para que elas possam manipulá-los, incentivando assim a leitura. A dica para organizar os livros infantis são em caixas decoradas, onde eles mesmos podem colocar ou retirar os livros, ou em estantes baixas e coloridas. Entre outras alternativas de separar e organizar os livros, você pode organizar os livros por categoria, ficção, não ficção, disciplina, didático, infantil, por tema, informática, religião, arte, biografia, etc. Por gênero, suspense, romance, policial, drama, etc. Dentro da organização acima, vamos separá-los sempre também em ordem alfabética pelo autor e título. A sinalização interna e externa da biblioteca tem um papel muito importante na organização e no funcionamento da biblioteca. Assim, na medida que podemos, orientamos os usuários para que busquem as informações de que necessitam de forma independente. O responsável pela biblioteca auxiliam na medida do possível. Para a sinalização interna, entende-se a identificação dos catálogos das estantes, como os livros que ali estão colocados, de acordo com os intervalos de números de classificação. Deve-se sinalizar a classificação também os assuntos presentes nas estantes. Deve-se sinalizar ainda as seções da biblioteca
Jamais deixe de falar o nome da biblioteca na parte externa do prédio ou da sala onde está instalada a biblioteca. É bacana colocar identificação em placa nos corredores da escola, com setas indicando o caminho para chegar na biblioteca. A chegada de novos livros na biblioteca deverá ser também amplamente divulgada. O responsável usará para isso todos os meios que estiver ao seu alcance, podendo usar para divulgação uma lista de novas aquisições aos usuários em geral, comunidade escolar, etc. Exposição da lista no recinto da biblioteca e em murais da biblioteca. Essa divulgação poderá também ser feita através de cartazes. Gosto muito de deixar um cantinho da biblioteca em cima de uma mesa ou em cima de um balcão de empréstimo, um exemplar de cada nova aquisição. Isso chama muita atenção dos usuários, despertando o interesse em pegar aquelas obras. Aí chegamos na parte mais importante para o bom funcionamento de uma biblioteca, o atendimento ao público, chamado também de serviço de referência. Se o usuário for bem recebido e sair com todas as necessidades atendidas, ele com certeza voltará à biblioteca. É interessante conquistar nosso usuário, procurar orientá-lo sobre os procedimentos necessários para cadastramento na biblioteca, ajudá-lo a localizar a informação que necessita, aproveitar e informá-lo sobre os serviços de empréstimo e outros serviços oferecidos pela biblioteca e, quem sabe, sugerir algumas leituras. Agora, você conheceu alguns processos de organização de uma biblioteca. Conversaremos sobre os objetivos da biblioteca escolar, sobre as normas, a organização do acervo e a ordenação dos livros nas estantes. Falamos sobre empréstimos, devoluções, classificação por assunto, número de chamada, sinalização, atendimento ao público. E agora quero destacar a importância da elaboração de um documento, no caso, o regulamento para normalizar o serviço de atendimento para os usuários da biblioteca escolar. Então, nosso objetivo é contribuir no processo de formação dos nossos alunos e fornecer um serviço de qualidade em nossas bibliotecas. Acredito seriamente que a leitura pode contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes de seus direitos e deveres, levando-os à efetivação de sua cidadania. Fique com Deus e obrigada pela atenção. Continuaremos nossas excursões nos fóruns. Até mais!